Nossa, eu esqueci de gravar a aula. Eu vou ter que voltar do começo depois gravar de novo, mas eu vou dar continuidade para vocês, tá? Numa situação de criança típica, a ideia seria o aprendente responder verbalmente, como eu já expliquei, né, anteriormente com outro tema. Mas, como já sabemos a dificuldade de linguagem trazida pela criança, vamos propor que ela aponte para uma imagem. Portanto, tem que preparar previamente as imagens sobre o tema trabalhado. Tá? Viu que eu já preparei aí as imagens. Tem uma série de imagens, podem não estar as imagens mais bonitas do mundo, mas eu tenho uma série de imagens preparada. Eu não vou apresentá-las assim, pequenininha, eu vou apresentar o mais visível possível, tá? E aí, a sistematização fica como? Um jogador diz que foi ao zoológico e viu um macaco, por exemplo. O outro repete a frase, ou, se ele não pode falar, se ele não consegue falar, ele aponta o animal que foi falado primeiro e inclui mais um animal. Então, eu peço para ele apontar com o dedinho o macaco e mais um animal, que é o que é da escolha dele. E aí o outro tem que repetir o macaco que ele escolheu e mais outro que a outra criança escolher, tá? Então, para incluir e fazer disso uma atividade para a sala toda, poderia fazer num determinado momento com todos usando esta situação de apontamento, de apontar o animal, né? Ou fazer a mímica do animal, que aí você já envolve até outros campos de experiência, como movimento, corpo, né? Então, e aí vence quem conseguir incluir um número maior de animais. Então, por exemplo, coloquei lá macaco, gato, leão. Aí o outro, macaco, gato, leão, foca. Aí o outro, macaco, gato, leão, foca, elefante. Quem conseguir acertar o maior número de animais falados na sequência é o vencedor. No caso, como a gente não vai usar a fala, porque essa criança tem uma dificuldade grande de fala, a gente pode usar o apontamento. Não significa que a gente não precisa falar. A gente tem que dar significado ao que eles falam. Ao que eles apontam, desculpa. Então, ele apontou lá o gato, você fala, ah, gato, gato, que legal, gato. E aí, depois passa para o seguinte, tá? E assim por diante. Para trabalhar, por exemplo, você pode aproveitar essa mesma atividade, dá para explorar um monte de coisa com essa única atividade. Mas, enfim, para trabalhar o princípio alfabético, você pode pedir para a criança selecionar a primeira letra de cada animal trabalhado, sem que seja um número grande de animais, tá? Então, você não pode trabalhar 10 palavras no mesmo dia, porque você já sabe que essa criança tem uma dificuldade grande. Nosso cérebro ele não absorve muita informação de uma vez, né? Então, vamos pensar aí nas características de cada criança. Então, o que você pode fazer? Você pode escolher um animal, 2 animais, no máximo 3 animais, e trabalhar a primeira letra de cada um deles. 3 animais, por exemplo. Ah, com que letra começa o macaco? Com o M. Vamos fazer o som do M? Vamos fazer a boquinha. Né? E se eu juntar com a ma? Olha, ma. Nossa, é igualzinho que a gente faz mamãe, né? Ó, mamãe. E aí você vai fazendo, criando relações para gravar isso na cabeça da criança, gravar isso na memória da criança, tá? Então isso facilita bastante. Fazendo isso, o que você está fazendo? Você está trabalhando o princípio alfabético, tá? Então, dá para utilizar essa atividade também, né? Que é o que eu coloquei aí, ó. Para trabalhar o princípio alfabético, você pode pedir para a criança selecionar a primeira letra de cada animal trabalhado, sem que seja um número grande de animais. Ou você pode trazer o traçado de uma letra específica, que apareceu no jogo, por exemplo, no macaco. Traz o traçado da letra M e pede para a criança contornar com uma massinha a letra M, criando assim uma nova atividade em cima desse jogo. Percebe? Diante de um simples joguinho, uma atividade simples, você cria várias possibilidades, tá? O objetivo da atividade, bom, tem vários, né? Mas selecionei alguns. Propiciar o desenvolvimento da atenção, que é uma dificuldade que essa criança nos traz. Memória de trabalho auditiva, que é uma dificuldade que essa criança nos traz. Ampliação de linguagem,
que é uma dificuldade que essa criança nos traz. E se você quiser acrescentar também, é possível, como eu disse, trabalhar o princípio alfabético, que todas as crianças nessa faixa etária vão estar precisando, tá? Então, é uma atividade muito, muito rica, né? Eu vou voltar só um pouco aqui nos slides, porque como eu tinha esquecido de acionar a gravação, então eu vou voltar aqui só para contextualizar o pessoal que está em casa. Então, estamos falando sobre adequações curriculares, dando continuidade ao conteúdo. A gente já sabe que as crianças têm características individuais que independem do laudo ou deficiência, e a gente vai refletir sobre um caso específico, que é o do João, de 5 anos, frequentando o nível 2, equivalente ao pré, né? E os professores anteriores se queixaram de dificuldade na autonomia, com relação aos autocuidados, compreensão de consignas, falta de interesse pelas letras e números. É uma criança que apresenta dificuldade em manter a atenção, se distrai com facilidade, percebe como casou tudo com atividade, né? Apresenta dificuldade na linguagem, chega a falar algumas palavras, mas nem sempre de acordo com o contexto. Fez exame de processamento auditivo e audiometria, e aí lembrando que eu expliquei que a audiometria ela vai fazer uma medição, né, uma aferição do quanto a gente escuta, se a gente está escutando bem, se a gente teve ou tem perda auditiva ou não. E o exame de processamento auditivo é outra coisa. É um exame que vai perceber o quanto a gente processa a informação que a gente escutou. Então, a gente escuta uma informação, mas o quanto que o nosso cérebro está processando essa informação. Então, esse é o exame do processamento auditivo. No entanto, foi possível constatar que o seu processamento auditivo está muito alterado. Na socialização, então, ele tem essa dificuldade. Ele escuta muito bem, porém, não processa a informação que escutou, ok? Então, tipo, você fala bola e ele entende ola. Você fala bala, ele entende cala. E lógico que esse tipo de coisa compromete a compreensão, tá? Na socialização se envolve em conflitos constantes, porque ele não pede os brinquedos do colega, ele puxa o brinquedo e, obviamente, as outras crianças ficam bravas. E não possui repertório para a solução de problemas cotidianos. Tipo, se cair um lápis, ele não sabe abaixar para pegar. Ele fica paralisado diante das situações problema. Está sendo investigado através do exame genético, alguma anomalia cromossomática, para ver se tem alguma possibilidade de síndrome. Porém, o resultado do exame ainda não saiu. E aí a gente elencou as habilidades que devem ser desenvolvidas ou potencializadas, como a discriminação auditiva, trabalhar atividades de jogos que estimulem o raciocínio lógico, resolução de problemas cotidianos, habilidades motoras, habilidade de linguagem e desenvolvimento da autonomia. Diante disso, a gente tem que pensar nos campos de experiência, porque é uma criança de educação infantil, né, 5 anos, então aí tem os campos de experiência, que a gente já conhece. Lembrando que um campo de experiência está extremamente ligado ao outro, nós somos um todo, nós não somos fragmentados. Esta organização em campos de experiência é apenas uma organização didática para facilitar a nossa vida enquanto professor, mas enquanto seres humanos nós somos seres completos, tá? Então, refletindo então sobre a atividade específica, a ideia do jogo era a ideia do fui na feira comprar o quê? Ah, fui na feira comprar tomate. Aí o outro tem que falar a frase inteira e acrescentar outro produto. Fui na feira comprar tomate e limão. E aí o terceiro tem que falar, fui na feira comprar tomate, limão e cebola, e assim por diante. É um jogo de memorização, né? Trabalha muito a questão da memória auditiva. E você pode aplicar a vários contextos diferentes, vários temas diferentes, como zoológico, mercado e outros temas tantos que existem por aí. No caso aqui a gente aplicou ao zoológico, né? Mas dá para ser da praia também, né? Supermercado e etc. Como é uma criança atípica, a gente teve que fazer uma adequação, ou seja, se fosse uma criança típica, a ideia seria simplesmente responder verbalmente, como eu acabei de falar. Mas como nós já sabemos da dificuldade de linguagem trazida pela criança, a gente propõe para que ela aponte para uma imagem. Então, a gente já prepara com antecedência as imagens que a gente vai usar nessa atividade. Então, tem lá uma imagem de vários animais. Então, fui ao zoológico e vi o macaco, aponta o macaco, e você ensina ele a fazer o mesmo, apontou o macaco, aí ele tem que apontar um outro, mas antes ele tem que apontar o macaco, e depois, sei lá, a foca, que ele escolher, né, e assim por diante, tá? Então, essa é a adequação em si. Tá vendo que é algo simples, não é um bicho de 7 cabeças, como a maioria das pessoas pensa que é, mas não é, tá? Para trabalhar o princípio alfabético, é só a gente pedir para a criança
mostrar ou falar, ou a gente mostrar como é que se fala, como é que se pronuncia a primeira letra de um animal, por exemplo, 2 ou no máximo 3, não exagerar na quantidade. Ou então pedir, trazer o traçado de uma letra, por exemplo, do macaco, eu trago a letra M. E aí a criança vai fazer o traçado da letra com massinha por cima. Sempre tem que oferecer um modelo. Você tem que fazer uma atividade de modelo para a criança. Ela vai se basear em modelagem. São atividades que a gente chama de atividade por modelagem. Você faz como modelo e em seguida você orienta a criança como ela deve fazer. Se você só falar como deve fazer, a possibilidade de não compreensão ou de dificuldade gigantesca é muito grande. Então, você reduz a possibilidade de dificuldade e aumenta a possibilidade de sucesso. Isso vai fazer com que a criança se estimule mais a continuar fazendo, porque, opa, foi legal, eu consegui fazer, eu dei conta, então eu quero fazer mais. Se ela não conseguir fazer, ela vai falar, já não consigo mesmo, então eu não vou fazer. Vai falar, não, vai pensar, tá? Então, essa é a ideia. Diante desses campos de experiência, então, qual seria o mais difícil de trabalhar com o João? E aqui não tem jeito, eu preciso da anotação, eu preciso de vocês, preciso que vocês participem. Eu vou até tirar aqui desse modelo de tela cheia, porque senão vai ficar complicado, tá? Enquanto isso, vão pensando aí como é que a gente faz, qual que é o campo de experiência mais difícil, claro, né? Primeiro. E o que a gente pode, então, pensar sobre isso. Meninas, eu preciso que vocês participem mesmo agora. Senão a aula não flui, tá? Não precisam ter vergonha nenhuma. Vou dar um minuto para vocês refletirem. Como vocês têm o link, se vocês fizerem qualquer anotação, não quiser falar, mas quiser fazer qualquer anotação no próprio link, né? Abre o link, aliás, no próprio documento, você abre com aquele link que eu passei, e aí você consegue fazer anotações aí, tá? Foi por isso que eu passei o link, porque daí a gente faz uma atividade interativa. Vocês anotam aí e aparece aqui para mim. Então, quem não quiser falar, pode fazer a anotação aí, na frente. Abre o link e aí consegue fazer a anotação. Isso se vocês estiverem no notebook, tá? Se estiver no celular é um pouco mais complicado. E aí, meninas? E vou dar continuidade, então, tá bom? Então, vamos pensar aí qual campo de experiência seria o mais difícil de trabalhar com o João diante desse cenário, tá? E aí, então, qual seria a proposta de adequação? A gente precisa saber primeiro qual é o campo de experiência que vai ser mais difícil, porque talvez realmente não precise fazer adequação em todos os campos de experiência. Então, a gente elenca quais são os mais difíceis, e aí é nesses que a gente faz a adequação. Sempre que é possível a criança acompanhar o conteúdo, permita que acompanhe, tá? Aí, o que você tem que fazer, né? Tem que ter o campo de experiência que você achou mais difícil, você escreve lá, por exemplo, eu, o outro e o nós. Esse é o campo, faz de conta, tá, gente? É hipótese. Faz de conta que você achou que esse é o campo mais difícil para ele, experiência. Então, você anota aí na coluna do campo de experiência. Deixa eu pegar aqui o de anotações, tá? Tá lentinho aqui, peraí. Aí, anotações, beleza. Então, aí, campo de experiência. Então, você vai anotar aqui nessa coluna qual é o campo de experiência que você acha mais difícil, qual é o planejamento que você tem para a turma. Para a turma, eu planejei, por exemplo, essa semana, trabalhar na segunda-feira, o eu, o outro... Pro, Oi? eu acredito que o campo de experiência número 4, o escuta e o fala, pensamento e imaginação, seja bem completo, que é complicado de trabalhar com ele. Porque, como você falou, ele escuta muito bem, só que na hora de processar a fala, ele tem dificuldade. Exatamente, exatamente isso. É isso mesmo, Natália. Você matou a charada, é exatamente isso. Então, É que eu tava abrindo aqui, eu tô pelo celular, então tá meio ruim.
Entendi. Então, aqui, ó, o escute e fala realmente seria o mais difícil. Eu não vou colocar ele completo, mas vocês já sabem qual é, tá? Aí, aqui, por exemplo, o que eu planejei de escute e fala para a sala toda? Aí, eu planejei tal coisa, tal atividade assim, assim, assado. Então, vou pôr lá, atividades de oralidade, por exemplo, cantiga, e etc. Tá? Vou por assim. Só pra gente... isso aqui é só um exemplo, bem fictício mesmo, tá? Só pra gente ter noção. E aí, para o João, o que eu vou fazer então? Né? Então, a ideia é pensar assim, tá, eu sei o que eu vou fazer para a classe, mas o que eu vou fazer para o João? Eu acho que aí dá para fazer aquilo que você falou, trazer imagens, ou até mesmo trazer os objetos para que ele possa ver, para que ele possa tocar, e depois falar para ele, estimulando sempre. Exato. E a nossa fala, como é que eu vou colocar a nossa fala? Intervenção. Daí vocês compreendem o que é quando a gente está falando para eles, tá? Vou chamar desse nome aí. Não sei nem se existe esse nome, vou chamar desse nome, tá bom? Só para facilitar. Pronto, temos aqui uma adequação curricular. Então, percebe? É simples. É bem simples mesmo. O que acontece é que muitas vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, e não é. Né? Então, é claro que a gente tem que ter propriedade de quais são os campos de experiência e de quais são os planejamentos para a turma como um todo. Isso a gente tem que ter propriedade sobre esse assunto. A partir do momento que a gente tem propriedade sobre essas duas coisas, a gente consegue fazer uma adequação dentro do que a gente já sabe, já conhece sobre a criança, tá? Então, percebe? A questão que a Natália trouxe dos objetos talvez seja até mais importante do que as imagens, sempre que isso for possível. Nem sempre vai ser possível. Mas, por exemplo, com essa atividade do fio zoológico, o que eu poderia trazer de objeto? Miniatura de animais. Daria para trazer miniatura de animais. Tornaria a atividade muito mais interessante para a sala toda. A sala ia ferver numa atividade como essa. Então, ia ser muito legal. Eles amam, né? Muito. E é muito legal, porque quando a gente consegue tornar a aprendizagem significativa, não é só blá, blá, blá. Isso é real. A afetividade interfere na nossa memória. E ela interfere positivamente ou negativamente. Então, você querendo ou não, ela vai interferir. Então, se puder se tornar mais agradável, mais positivo, melhor, né? Então, assim, o que a gente tem que ter consciência é que a gente sempre vai marcar o nosso aluno, para o bem ou para o mal, né? Então, isso é bem, bem sério, bem importante. Deixa eu salvar esse daqui antes de seguir. Que eu não fiz no material ali que eu mandei para vocês. Eu fiz na lousinha, né? Então, aí ele não fica, tá? Mas então, ó, eu até vou dar um print aqui da tela, depois eu mando lá para vocês, tá? Caso suma daqui. Para vocês terem aí. Deixa eu dar um stop no compartilhamento, enquanto estou falando com vocês, que só tem mais 3 minutos. Vamos seguir. Oh, meu Deus. Aí, pronto, deu um stop aqui no compartilhamento para eu falando com vocês, que agora já é isso, né? Então, seria já as considerações finais para a gente pensar aí que realmente é uma coisa simples. Esse é um modelo bem básico que eu coloquei, tá? Só para a gente refletir muito minimamente mesmo. Mas o mais importante mesmo é vocês terem consciência de que é algo bem simples de fazer. Claro, se for planejado, né? Se for de última hora, não é simples, tá? E é isso, vai faltar pouquíssimos minutos, 2 minutos só para finalizar, então, para não me deixar falando sozinha e não cortar minha fala de novo, igual cortou da outra vez, eu vou já agradecer vocês por participarem do curso de Introdução à Educação Inclusiva. Foi uma honra muito grande compartilhar com vocês ideias e experiências. E em breve eu vou ter outras turmas com temas específicos, se Deus permitir, é claro, né? E vocês que estavam comigo, que acompanharam aí até agora, vocês são convidados de honra. E assim, vocês vão ter condição especial sempre que vocês forem fazer qualquer curso comigo. Com relação ao certificado, eu vou providenciar, vou entregar online, em PDF mesmo. E eu aviso no grupo quando estiver pronto. Estou com uma demanda um pouco grande de coisas para fazer agora. Mas assim que possível, eu mando. Não vou demorar muito não, não se preocupem, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito, muito, muito. E mando desde já um beijão a todas vocês, todos vocês, tá bom? E dúvidas, qualquer necessidade que vocês tenham específica, pode continuar falando comigo pelo WhatsApp, me chama no particular e a gente conversa, tá bom? Meninas, muito obrigada, beijão a todas, tá? Vamos encerrar hoje. Eu consegui finalizar no tempo certinho, graças a Deus. E quem tá acompanhando pela gravação, também finalizamos por aqui, então. Beijão. Tchau, tchau.